Primeira carta de Pedro, capítulo 5, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5. Nós encerramos domingo passado a nossa série de mensagens, e nesses próximos domingos nós vamos ter as chamadas mensagens livres, mas já estamos pedindo a Deus para nos direcionar para uma outra série, né? Conseguiram achar? Está escrito assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Quantos é que acreditam no cuidado de Deus sobre a sua vida? Diga graças a Deus. Diga: o Senhor está cuidando de mim. Amém? Vamos fazer uma oração por esta palavra. Senhor, nós como igreja oramos a Ti nesta hora e pedimos a direção do Teu Santo Espírito. Oramos para que o Senhor fale conosco de uma forma tão clara que não haja dúvidas que esta palavra veio da parte do Senhor. Fale e não te cales, e que a Tua palavra em cada coração tenha um propósito definido e se cumpra para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor, mas se puder, dá um aplauso para o Senhor por esta palavra e glorifique a Ele por essa palavra. Queridos, a carta de Pedro, capítulo 5, trata de um assunto muito interessante, que é, a princípio ele vai falar sobre como deve ser o comportamento da liderança da igreja, aqui chamado de os presbíteros, de como eles devem, olha o que está escrito no versículo 2, por exemplo: apacentai o rebanho de Deus. Então, por que essa palavra presbítero que aparece aqui, né? Ela foi reformulada, principalmente no Ocidente, para a palavra pastor. Porque lá no mundo antigo, o pastor era uma profissão do campo. Era um homem que tinha como incumbência cuidar de um rebanho de ovelhas. Então essa alegoria passou a ser feita como a comunidade, os membros serem as ovelhas, e a pessoa que tem a incumbência de orientar, né? Se fosse uma escola, seria um professor, mas essa pessoa ela vai ser chamada de pastor, porque as pessoas são o rebanho, tanto que o versículo 2 aqui, que eu li a primeira parte, fala disso, né? Apacentai o rebanho, mas o texto é muito claro ao dizer que o rebanho não é do pastor, é o rebanho de Deus. Você faz parte de um rebanho, você é uma ovelha, mas não de um homem, é um rebanho que pertence a Deus. Então, a palavra vai falar dessa pessoa que tem a incumbência de ser um pastor, vai falar também sobre os jovens que devem serem orientados pelos anciãos ou pelos mais velhos. E aí, o versículo de número 5, quando vai falar, por exemplo, semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, ou seja, respeitem os mais velhos, e sejam todos sujeitos uns aos outros, e revestivos da humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste à soberba, mas Deus, ele vê graça em uma pessoa humilde. E aí, tratando de humildade, o apóstolo Pedro vai dizer agora no verso de número 6, humilhai-vos, sejam humildes e se humilhem
perante a potente mão de Deus. Diga comigo, a mão de Deus é poderosa, é uma mão potente, é uma mão que entra num hospital e cura um doente, é uma mão que levanta um caído, como eu preguei aqui quarta-feira, é uma mão que levanta um homem do pó, do monturo, do lixo, e faz ele crescer e se assentar entre os príncipes da terra. A mão de Deus é poderosa, que pega alguém lá no lamaçal do pecado, e transforma essa pessoa, lava ela com o sangue carmesim de Jesus Cristo, e faz essa pessoa ter as vestes mais alvas do que a neve. A mão poderosa de Deus. Humilhem-se debaixo dessa potente mão. Se humilhe debaixo dessa mão potente, porque ao tempo dele, ao seu tempo, vos exaltará. Aí o verso de número 7, que é o nosso foco aqui da mensagem, diz assim: se humilhem debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança o teu cuidado. O que gera numa pessoa a ansiedade, irmãos? O que gera numa pessoa, como diz lá em Filipenses, capítulo 4, o que faz uma pessoa ficar inquieta? Filipenses 4, 6 vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma. Mas Filipenses vai dizer: antes sejam conhecidas diante de... Então o que o texto está nos ensinando, tanto lá de Filipenses, que eu estou citando para você, quanto esse texto que nós estamos lendo? É pegar aquilo que está aqui dentro, que nos causa essa inquietação, esse incômodo, isso que faz a gente às vezes perder o sono, e lançar diante do Senhor. A preocupação de uma mãe. Conversávamos aqui a semana passada, não sei que dia que foi, né, irmã Alice? Eu acho que foi o dia que eu fui lá almoçar, e ela falava do neto dela, tem o quê, 20 anos? 20 anos, né, o Vinícius. Mas aí ele sai na noite, e quem diz que ela dorme? Preocupação, onde é que ele está? Eu imagino que cada mãe aqui já passou, ou está passando, ou vai passar por esse processo, por esse tempo difícil da vida. Porque alguém diz que filho criado, trabalho, por mais que eles cresçam, eles ainda trazem preocupações para nós. Eu imagino a dona Marli, minha sogra, quando a gente morava em Manaus, imagina só. A mãe aqui e a filha lá no Amazonas. Talvez ela tenha perdido algumas noites de sono, pensando como é que está aquela menina, o que está acontecendo, será que está bem, será que está comendo, será que não está com anemia, porque para a dona Marli tudo vira anemia, né, dona? Ela taca beterraba nas crianças, lá nos netos, e taca beterraba, então não, que vai ficar com anemia. Mas o que o texto está nos ensinando é: pegue tudo isso em humilhação, em oração, e lança diante do Senhor. Pega essa tua ansiedade e lança ela diante do Senhor. Pega essa depressão que está querendo te matar e lança ela. Pega essa síndrome do pânico e vai para os pés do Senhor e diz: olha, Senhor, como que eu estou passando? Pega essa enfermidade que está tirando a tua paz, essa dor, essa doença, e vai para os pés do Senhor e diga: Senhor, olha só a minha condição qual é. E aí eu quero ler com você o Salmo 23, alguns versículos. Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu devo lembrá-los que nós estamos falando de uma mensagem que é direcionada para pastores que devem cuidar do rebanho do Senhor. E o Salmo 23, para quem não sabe, a título de informação, né? A minha Bíblia, por exemplo, é uma Bíblia que já vem no chamado subtítulo, né? E na maioria das vezes ela explica, por exemplo, no Salmo 23 está escrito aqui embaixo, Salmo de Davi. As Bíblias de estudo têm
na sua grande parte, essas explicações. Então, Davi é colocado como o autor deste salmo. Então, antes de ler o salmo, a gente tem que refrescar um pouquinho a memória, entender quem era Davi. Vamos tentar trazer aqui na nossa memória, refrescar um pouquinho a história de Davi, gente? Porque quando a gente fala de Davi, a primeira história que nos vem à mente é aquele que derrubou o gigante, correto? Mas antes de derrubar o gigante, o que é que Davi fazia? Se você vai lá para o primeiro livro de Samuel, você descobre a história de um jovem chamado Davi, que enquanto seus irmãos mais velhos pertenciam já ao exército de Israel, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele foi achado cuidando das ovelhas. Então, quando Davi escreve, o Senhor é o meu pastor, ele está falando de fé, espiritualidade, ele está falando de questões espirituais, mas ele também está falando de coisas que fazem parte de uma vida corriqueira, de uma vida do dia a dia. Quantas vezes Davi não teve o trabalho, irmã Mariana, de abrir o portão do curral? Quantas vezes ele não teve o trabalho de colocar as ovelhas e irem para comer nos pastos verdejantes? Quantas vezes Davi, como pastor, ele entende, por exemplo, que a ovelha, ela é um animal dócil, porém a ovelha, ela é meio, como que eu posso dizer, ela se assusta com qualquer coisa. Então a ovelha, ela não bebe água em rio de água muito agitada. Porque se a água está muito agitada, a ovelha, ela tem uma autodefesa, que ela imagina que ali dentro pode ter um predador. Imagina um crocodilo, um jacaré, um desses animais que ficam escondidos ali na água. Então, se a água se mexe muito, como autodefesa, o que ela faz? Ela se retrai. Então, o pastor que conhece a vida e a característica do rebanho, ele leva a ovelha para tomar água onde, minha gente? O Salmo 23 vai dizer que ele leva-me a águas. Você está entendendo o porquê dessas águas tranquilas? Então Davi está falando de espiritualidade, mas ele está usando uma metáfora de algo que ele viveu. Então quando ele diz, primeiro, o Senhor é o meu pastor, automaticamente ele está se colocando em qual posição? Se ele é o pastor, eu sou a ovelha. Então faz assim comigo, diga, ele é o pastor, eu a ovelha. De novo, ele é e eu. E quando uma ovelha se junta com outra ovelha, mais uma outra ovelha, mais outra ovelha, ovelhas juntam, se tornam um rebanho. Então, primeira coisa que nós temos que entender aqui, não existe rebanho de uma. Então, essa história da pessoa dizer assim, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Então, você não pode dizer que o Senhor é o teu pastor. Porque uma das características de ovelha é, ovelhas vivem em bandos. Não existe ovelha que vive sozinha. Eu busco Deus aqui na minha casa. Sim, na sua casa você tem que ter a sua particularidade com Deus. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está te ouvindo lá no secreto. Mas quando é que nós nos tornamos realmente ovelhas do rebanho? Quando nós nos juntamos. Lá na tua casa sozinho, você é só uma pessoa buscando a Deus. Quando a gente vem aqui, a gente junta a nossa oração, é a oração do rebanho. O Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha, Ele é o pastor. E porque eu tenho um pastor, o texto diz, nada. Entenda, quando ele diz nada me faltará, ou como nós vemos numa outra tradução, põe aqui por favor, olha lá. Nada me falta. Essa é a versão King James. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ou numa outra tradução que diz, de nada tenho falta. Quando a gente fala, eu não tenho falta, vamos entender o contexto da ovelha, porque o que é que a ovelha precisa? Ovelha precisa do quê? Versículo de número 2.
pastos verdejantes, águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, duas coisas que nós vemos aqui como necessidade de ovelhas: comida, bebida. A terceira questão aqui fala sobre o individual ou o interior. Refrigera a minha alma. A quarta coisa é, se eu sou ovelha, eu preciso ser direcionado. Tanto é que o versículo de número 4 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Por que Davi escreveu isso aqui? Sabe quantas vezes Davi conduziu um rebanho, passando por um vale, e percebeu uma ovelha começar a desgarrar, sair do caminho? Porque a ovelha, por si só, ela não acha o caminho. A ovelha, ela é dependente do pastor, que quando ela começa a sair, o pastor usa o cajado, por isso que ele usa aquela madeira na mão, aquele cajado, e não é para bater na ovelha, é para direcionar. Cajado de pastor não é para machucar a ovelha, é para dar direcionamento, é só para dar ela orientação. O verdadeiro pastor entende que o cajado dele é para orientar a ovelha, não é para machucar, não é para bater. Então olha só, comida, bebida, o emocional, refrigerar a sua alma, guia, direcionamento pelas veredas da justiça, são coisas que a ovelha precisa. Então vamos entender o seguinte: por que a gente, durante tanto tempo, interpretou mal o Salmo 23? Porque a gente leu, o Senhor é o meu pastor e nada me... Aí a pessoa diz, nunca vai faltar dinheiro. Vai sim. Nunca vai faltar saúde. Sim, a ovelha de vez em quando ela fica doente. O que não vai faltar para ela é um pastor que coloca azeite sobre as suas feridas. O pastor Davi entende o que é que a ovelha precisa: comida, bebida, ela precisa estar bem emocionalmente e ela precisa ser direcionada. Então, quando o salmista Davi, o pastor Davi, escreve, o Senhor é o meu pastor, ele entende que a ovelha precisa dessas quatro coisas. Então, quando ele diz, nada me faltará, ou de nada tenho falta, ele está dizendo, essas quatro coisas me serão supridas. É tão interessante isso, né, gente? Porque a gente lê lá Mateus capítulo 6, e quando você lê Mateus capítulo 6, você encontra o seguinte relato. Jesus vai dizer assim, não estejais inquietos por aquilo que haveis de comer, beber ou vestir. O que ele disse? Vamos lá? Comer, beber e vestir. Grava isso. Porque estas coisas os gentios também procuram. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas, quando ele fala todas, a gente acha que é tudo, mas todas são o quê? As todas que ele está dizendo são essas três coisas. Só que a gente lê, todas as coisas me serão acrescentadas. A gente já pensa numa casa de luxo, a gente pensa num barcão de luxo, a gente pensa num carrão do ano, mas o que ele está prometendo como tudo é comer, beber e vestir. É isso que não vai te fazer falta. É isso que não vai te faltar. Você pode até comer uma comida simples, mas na tua mesa não vai faltar o pão.
Você pode até vestir uma roupa simples, mas você não andará por aí mostrando as suas vergonhas. Então, quando a gente vai para esse salmo, a gente tem que ler o salmo com essa mentalidade. O pastor entende qual é a necessidade da ovelha: comer, beber, emocionalmente ela precisa estar bem. Por isso que uma pessoa que é de Deus e que faz parte do rebanho de Deus, ela passa por luta, passa por prova, passa por problemas, mas o emocional dela não se abala. Vou te falar uma coisa que é muito particular minha. Eu estava assistindo ontem uma pregação, aí o pastor estava pregando e ele disse: olha gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu quase desisti. Eu ouço esse tipo de coisa, gente. Eu acho muito teatrinho para o meu gosto. Esse negócio de uma pessoa que é de Deus, que há 2 minutos atrás estava falando língua estranha, que estava não sei o quê, ao mesmo tempo dizer que queria desistir. Me diga, quando você leu na Bíblia Paulo dizendo: eu quase desisti? Quando que você leu na Bíblia o Pedro dizendo assim: olha, faltou isso para eu desistir? Quem tem convicção do que é em Deus, nem sequer cogita desistir. Não passa pela cabeça, está passando por luta, problema, mas desviar eu não vou. Parar eu não vou. Sair da presença não vou. Isso não passa pela minha cabeça. Que conversa é essa? Ai, faltou isso para eu desistir. Porque quando eu entendo que eu sou uma ovelha e que o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Até as águas tranquilas, oh aleluia. O Senhor, quando a gente fala então de pastor, nós estamos falando de uma palavra que nós lemos lá em Pedro: cuidado. Se eu tenho um pastor, eu tenho quem cuida de mim. Alguém, um Deus poderoso, que sabe que eu preciso, na hora que eu preciso, e Ele vai trazer aquilo que eu necessito. Alguém poderia dizer: nossa, mas essa ovelha está precisando de um banho de loja. Mas o pastor diz: não, ela está precisando de águas tranquilas. Alguém poderia dizer: nossa, mas essa ovelha está precisando de um renovo. Não, ela está precisando ir para um pasto verdejante. Ela precisa se alimentar, está fraquinha, está raquítica, está anêmica. Não, essa ovelha está precisando de um refrigério para a sua alma. Ela está um pouquinho abalada emocionalmente, mas ela precisa ser transformada. Essa ovelha, às vezes ela acha que ela conhece o caminho. E isso aqui, essa é a parte que acontece com todos nós que estamos aqui. Qual crente que nunca tomou decisões, foi por um trajeto, foi por um caminho de vida, achou que a coisa ia dar certo e, rapaz, que coisa que eu fui fazer. Mas ainda bem que Ele manda aquele cajado santo, a gente sente aquele toque do cajado que nos consola. Olha que coisa maravilhosa. Ao invés de ferir, ao invés de machucar, o cajado desse pastor traz consolo, refrigera a alma da ovelha. Então, às vezes, a gente está começando a ir para um caminho todo tortuoso, um caminho todo fora da palavra, da vontade de Deus, e aí Ele faz o quê? O pastor nos dá direcionamento. Por isso que o outro salmista, não me lembro se é Davi, mas ele escreveu dizendo: os que confiam no Senhor não serão confundidos nem enganados. Aquele
que se coloca na posição de ovelha do rebanho de Deus, irmãos, é direcionado por Deus. O Senhor mostra para ele o caminho, o Senhor mostra para ela a direção, o Senhor mostra o caminho a que nós devemos entrar. Então, em nome de Jesus, se coloque na posição de uma ovelha do rebanho de Deus e tenha direcionamento para a tua vida. Ele vai te mostrar o caminho certo, o caminho que você deve seguir, qual negócio você deve entrar, qual negócio você deve fechar, onde você vai dar certo. E até quando você estiver indo por um caminho que for caminho errado, Ele vai com um cajado tirar você do caminho errado e trazer você de volta para o caminho certo. Porque Ele tem cuidado de vós. Por isso que o Pedro lá vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Meu Deus, as contas estão aumentando, como é que vai ser? O dinheiro está pouco. Pega tudo isso e lança onde? Diante do Senhor. Coloca em oração. Meu coração está preocupado, Senhor. Eu sei, me perdoa, Senhor. Eu sei que eu devia confiar mais. Eu já aprendi na palavra, mas eu não posso negar que eu estou inquieto com isso. Aí a gente vai para a oração. Coloca toda essa inquietação diante do Senhor. E coloca tudo isso diante dEle. Aí a palavra diz: porque Ele tem cuidado. A palavra cuidado, por favor, Léo, coloca aqui para a gente ler. Eu fiz uma pesquisazinha sobre... A palavra traduzida como cuidado vem do grego. Seria melei. E o significado dessa palavra, o sentido que o grego dá, quando a língua grega usa esta palavra numa frase, o sentido que é, essa palavra carrega a ideia de ter interesse por alguém, importar-se profundamente e preocupar-se com cuidado e atenção. Então, quando Pedro usou a palavra cuidado em 1 Pedro 5,7, ele quis dizer, porque o Senhor tem interesse por aquilo que você está vivendo. O Senhor se interessa, porque quando a gente está inquieto, angustiado, o sentimento, a sensação que a pessoa tem no seu emocional é que parece que Deus não se importa. Será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não está nem aí para mim? Mas é preocupar-se com cuidado e atenção. Então ele está dizendo, existe um Deus que Ele tem preocupação com você, sim. Tem um Deus que se importa com você, sim. Ele está importado, sim. Ele dá importância, sim, aos seus problemas emocionais, que talvez o teu marido não consiga te compreender, porque tem homem aí, né? A maioria de nós homens, infelizmente, a gente acha que tudo é frescura, mas não é. Ele se importa realmente com você. Ele se importa com as suas dores. Lá no livro do Êxodo, a palavra vai dizer que quando os filhos de Israel estavam vivendo como escravos, a palavra de Deus diz que Deus ouviu e que Deus atentou para a aflição do seu povo. Então o que nós estamos falando é que o cuidado de Deus é esse, Ele se importa com a tua dor, Ele se importa com o teu problema, Ele se importa com a tua angústia. Tudo que você e eu precisamos fazer é nos humilhar debaixo de uma mão potente, de uma mão que pode mudar, de uma mão que pode transformar, de uma mão que pode resgatar. Há uma mão poderosa, a mão poderosa do Senhor que pode fazer o impossível, um milagre. Nós temos que nos humilhar debaixo dessa potente mão.
e pegar tudo isso que está aqui dentro e lançar mesmo, seja chorando, seja em lágrimas, ou em oração, nos derramar diante de Deus. Senhor, olha como está a minha situação, e você vai provar uma coisa maravilhosa, o cuidado de Deus para com a tua vida. Você vai perceber que você não está abandonado, você não está abandonada, você tem alguém que se preocupa, que se importa. Porque quando a gente fala de cuidado, a gente tem um problema na palavra cuidado. Você já viu falar da profissão cuidador e cuidadora, né? Aí você vai para a internet, você vê cada vídeo, a cuidadora batendo no velhinho, a cuidadora batendo numa criança. A palavra cuidado não se encaixa nesse contexto. A palavra cuidado se encaixa num contexto de se importar, se preocupar, sentir a dor. Você tem um Deus que sente as tuas dores, que se preocupa com você. Você está servindo a um Deus que não é alguém que só leva o título de cuidador, mas que não está nem aí se você come, se você bebe, se você está bem vestido. Cuidador que deixa você de qualquer jeito enquanto cochila. Não, a palavra diz que ele não dorme e que ele não cochila. Então essa palavra hoje, irmãos, ela vem para nos levantar e nos fazer confiar em Deus de uma forma que nós venhamos nos humilhar diante dele, ao ponto de lançar. Então hoje a nossa oração aqui, eu convido você, nesse momento do culto de oração que nós vamos fazer agora, a pegar as tuas preocupações e falar para Deus, o que é que está te preocupando? O que é que está deixando você inquieto, inquieta? Que preocupação é essa que está tirando o teu sono? Que está fazendo você, às vezes, não cuidar bem da saúde? Você está tendo que dobrar a sua carga de trabalho, porque as contas estão maiores, então tem que trabalhar mais, tem que fazer um extra, tem que trabalhar mais, isso está tirando a tua paz, está tirando o teu sono. Experimenta hoje a colocar isso diante de Deus em oração. E volta para a tua casa tranquilo, tranquila, sabendo que você vai ter resposta de Deus para essa oração. Que ainda esta semana você pode ver a mão potente de Deus agindo em teu favor. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Vamos fazer isso agora. E não precisa nem levantar não, sentado mesmo. Pode inclinar a tua cabeça. Se quiser, fechar os olhos. E você dizer para Deus, porque tem uma coisa, se Ele é o teu pastor, Ele vai trabalhar para refrigerar a tua alma hoje. A tua alma tem que ser refrigerada, a minha alma tem que sair daqui refrigerada hoje. O que é uma alma refrigerada, hein? É uma alma em paz. O problema está lá, a conta está lá, mas a paz não é tirada daqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo vos exaltará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Agora é toda mesmo, tudo que te anseia, tudo que te preocupa, tudo que te traz preocupação. Aquele menino, aquela menina, a conta para pagar amanhã ou daqui a 10 dias, o aluguel para ser pago, as fraldas, o mantimento, o tratamento, o exame que o convênio não cobre, o carro, a casa, a prestação atrasada. Peça ajuda do teu Senhor agora e prove do cuidado de Deus. Ó Deus e Pai Santo, bendito e todo-poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nos livra, Senhor, de toda soberba. Não por acaso a tua palavra falava que o Senhor resiste aos soberbos. E a pior parte da soberba é a soberba nos convencer de que nós não precisamos de nada ou não precisamos de ninguém. A soberba faz um homem achar que não precisa de Deus. Eu me recordo de um homem que teve um infarto, estava internado. A sua esposa evangélica cristã disse a ele: eu posso trazer o pastor aqui para orar por você? E ele simplesmente disse: não, eu não preciso de Deus, eu preciso dos médicos. É isso que a soberba faz com as pessoas. Elas se acharem fortes demais, acharem que o seu dinheiro pode comprar tudo. O Senhor resiste aos soberbos, mas a tua palavra diz que o Senhor dá graça aos humildes. Que sejamos humildes agora, para diante do Senhor reconhecer a nossa miserabilidade. Essa é a palavra mesmo, Senhor, porque existem problemas que surgem no nosso dia a dia que nos torna tão miseráveis, que nos torna tão impotentes. Ver uma criança como a Ayla ir para o médico e ter que ser internada torna os pais, os avós impotentes, sem ter nada o que fazer. Ah, meu Pai, diante de uma doença, um diagnóstico médico, nós nos tornamos tão pequenos e potentes, não temos força para tal coisa, mas nós nos humilhamos diante do Senhor em oração. Nós temos, Pai, a capacidade de reconhecer que nós não temos como fazer, que nós precisamos de ajuda para digerir, porque a nossa alma se inquieta, o coração aperta, a alma fica inquieta, Senhor, a angústia vem, Senhor, vem a preocupação, muitas vezes não permitindo que sequer que o sono venha. Tem gente que não está dormindo de tanta preocupação, seja preocupação com parentes, com filhos ou consigo mesmo. Mas é nessa hora que nós queremos colocar diante do Senhor, porque nós temos um pastor que cuida de nós. Nós somos ovelhas do teu rebanho, nós entregamos a vida ao Senhor, e não há de nos faltar o pasto verdejante. Não há de nos faltar, nós não vamos sentir falta de alimento. Nós não vamos ter falta de um pasto verdejante, porque o Senhor é o nosso pastor e não vai nos deixar faltar, vai nos levar para pasto verdejantes. Nós não morreremos de sede, porque não nos faltará águas tranquilas. E essa angústia, esse sentimento ruim, essa ansiedade que tem tomado conta dos corações, ela será, meu Pai, arrancada, porque o pastor nos leva a refrigerar a nossa alma. Traz paz agora para os corações aflitos, Senhor. Lágrimas que correm nos olhos enquanto a oração é feita, porque a verdade é essa, o Senhor falou agora no profundo do coração das nossas vidas. A preocupação tem tomado conta, a ansiedade tem tomado conta, mas ainda existe um pouquinho de fé dentro de nós que nos leva para Ti, Senhor. Ainda nos leva a crer que existe um Deus que é o pastor, que há de cuidar de nós. E nós estamos aqui lançando diante de Ti, Pai, a nossa preocupação com um filho que se afastou do caminho do Senhor,
com uma filha que se afastou do caminho do Senhor, um neto que se afastou do teu caminho, um neto que antes era músico na igreja, uma filha que antes cantava na igreja. Senhor, não tem como o coração não se abater e não se preocupar com isso. Senhor, de ver um filho indo por um caminho tortuoso, de ver, Senhor, um casamento de anos se desfazendo aos poucos, as brigas, as discussões, Senhor, de ver um corpo sendo desfalecido por causa de uma enfermidade, por causa de uma dor, mas ainda há esperança no Deus que cuida de nós. Senhor, leva cada um de nós aqui a provar deste cuidado, a provar que o Senhor é aquele que realmente se preocupa. O Senhor realmente é aquele que não nos abandona. Faz essa pessoa agora se sentir visitada pelo poder do Espírito Santo, visitada por esta mão poderosa. Nós invocamos o teu nome, Pai, debaixo desta mão potente. E se a tua mão é potente, se a tua mão é poderosa, ela há de se estender para nós hoje. E nós viveremos este cuidado que vem da parte do Senhor para nós. Ah, Deus poderoso, ah, Deus santo, bendito, Criador dos céus e da terra, nós queremos provar desse cuidado, nós queremos provar. Portanto, oramos a Ti, refrigera nossa alma agora. E esse refrigério não é um momento sensacionalista ou emotivo do culto, Senhor. Esse refrigério vem da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Colocamos diante de Ti nossas inquietações, nossas preocupações estão sendo colocadas diante de Ti, Senhor. Ouve agora a oração, ouve o clamor, e agora, Senhor, traz refrigério para a nossa alma, pelo poder do Teu Espírito. Agora eu convido a igreja a ficar de pé, para cantarmos um hino ao Senhor, e que enquanto nós louvamos este cântico, que o Espírito Santo nos visite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos provar o quão real é a Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar da Tua. Vamos provar e bondade. Vamos provar o quão real é a Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos
nada igual, não há nada melhor, e há de se comparar com a esperança viva. É o que nós queremos, Senhor, tua presença, Deus. Eu provei e vi o teu doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo. Visita-nos, Espírito Santo. Refrigera almas nessa manhã, Espírito de Deus. Prova que essa pessoa não está sozinha. Que nós temos um Deus que se importa. Por tua glória, Senhor. Sinta a presença dele. Desfrute desta presença. Prove a realidade desta presença, ela é real. E você não está sozinho, você não está sozinha. Tem um Deus cuidando. Tem um Deus trabalhando. Tem um Deus cuidando. Há um Deus olhando por você. Ah, que bom que você chegou até aqui. Isso é sinal que você assistiu o vídeo inteiro e que você ouviu toda a pregação. Afinal, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estou muito feliz, o meu coração se alegra com isso. Sinal de que Deus está me usando para fazer a obra e alcançar o teu coração. Mas eu te pergunto, você está frequentando alguma igreja? Você já se rendeu a Cristo? Já entregou a sua vida para Ele? Ainda não? Faça isso agora. Isso mesmo, não precisa de igreja não. Aí mesmo onde você estiver, no carro, no trem, no ônibus, dentro de casa, sentado, deitado, basta você dizer, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu me rendo ao Senhor e Te recebo como meu Salvador. Só de você fazer isso agora, o teu nome já está escrito no livro da vida e da salvação eterna. Fique firme. Eu aconselho você a procurar sim uma igreja para congregar, ter comunhão com os irmãos. Vá domingo a uma igreja, assista, participe de um culto, principalmente num lugar onde se prega Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. E também quero fazer um apelo a você, que nos ajude
a manter esta igreja, esta obra. Aqui na Igreja Águas do Altar, nós não trabalhamos, não temos a obrigatoriedade de dízimo. Nós não temos essa filosofia. As pessoas não são obrigadas a dar dízimo e também as ofertas são voluntárias. Estamos baseados aqui, no que dizem segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, se você pode, seja R$1 ou qualquer valor que você puder, vai nos ajudar. Aqui embaixo na tela está a chave Pix, que é o CNPJ da Igreja Águas do Altar. Nos ajude e nós vamos orar e pedir ao Senhor para continuar te abençoando e prosperando o trabalho das suas mãos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.